Boa tarde a todos, a todas. Ah, não, bom dia. Não, já estou achando que é meio-dia já. Desculpa, estou acelerada hoje. Nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião da nossa Comissão Especial de Estudos, que foi criada para analisar, avaliar, acompanhar e tomar providências com relação à obra da reforma do calçadão. Essa comissão está instituída desde 2015 aqui na Câmara Municipal e agora alguns vereadores não foram reeleitos e ela teve uma nova composição com a entrada do vereador Paulinho, vereador João Batista e o vereador Nelson das Placas e também o vereador Maurício Gasparini, mas como nós estamos tendo uma outra reunião ali no plenário com o secretário da Casa Civil, eles provavelmente já devem vir para cá. Essa comissão especial de estudos vem no sentido da gente poder superar, né, uma questão aí que é as obras do calçadão, a regulamentação do uso do calçadão, que é uma grande demanda, principalmente dos comerciantes, dos moradores e dos frequentadores do calçadão. Nós estamos trabalhando no sentido de garantir que toda a questão das normas de convivência, do uso comum a todos, tanto os comerciantes, moradores e frequentadores. E temos a intenção de finalizar em breve, né, essa comissão especial de estudos. Já ouvimos o secretário Abranches, já ouvimos a arquiteta Rogéria, e hoje temos a intenção de ouvir, né, o secretário Abranches e o diretor da empresa responsável pela obra, o senhor Nilton. Eu gostaria de convidar o senhor Nelson para que pudesse fazer parte aqui da nossa mesa. Tem cadeira aí? Ele vai pegar. Aqui vai sentar. Você faz sua gentileza? Põe aqui. Passar a palavra para os vereadores, fazendo as suas considerações iniciais. Vereador Paulinho. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, vereadora Gláucia, vereador João Batista, vereador senhor Nelson das Placas, público presente, diretor da empresa, ex-secretário, público que nos assiste através da TV Câmara. A vereadora Gláucia me deu essa oportunidade de fazer parte dessa comissão também, pelo qual a gente visa realmente, de uma vez por todas, finalizar essa questão do calçadão. É uma expectativa muito grande dos comerciantes nessa organização, nessa disciplina que tem que ocorrer no calçadão. Então, essas palavras iniciais é de boas-vindas e dar sequência nos trabalhos para ouvir, nesse momento, o Abranches e o responsável pela empresa, pela implantação aí da obra. Ok? Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Câmara nesse momento. Como a Gláucia já colocou no início, eu, Paulinho, o senhor Nelson, somos vereadores novos pela primeira vez, estamos aqui fazendo parte, né, nessa composição nova com a Gláucia, acompanhando o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. E estamos interagindo sobre esse assunto e vamos colaborar da melhor forma possível, interagir mesmo, para buscar uma resposta para a nossa população de Ribeirão Preto sobre essa grande interrogação, sobre esse grande questionamento sobre o calçadão da nossa cidade. Então, que possamos fazer uma boa reunião, que possa ser produtiva, que possamos ter, a partir dessa reunião de hoje, também ter alguns esclarecimentos, algumas metas, e poder ter a continuidade e a conclusão desse trabalho em breve. Então, uma boa reunião para todos nós. Bom dia a todos, a todas. Eu estou aqui para colaborar com a comissão. É só isso, obrigado. Eu queria também agradecer a presença da Mônica, que é a superintendente da Guarda Civil Municipal, que tem estado presente em todas as nossas reuniões aqui da Comissão Especial de Estudos também, o representante do Sincovarp, da MEC, da CI, que estão aqui conosco acompanhando também todas essas reuniões
essa Comissão Especial de Estudos. Gostaria de convidar, por favor, o Abranches, para que pudesse assentar à mesa e abrir para que o senhor possa fazer suas considerações iniciais, depois os vereadores têm alguns questionamentos. Bom dia a todos, senhores vereadores, senhores presentes, representantes das entidades, a imprensa. Nós, como sempre, estamos sempre à disposição para colaborar como cidadãos e como tivemos o privilégio de ter participado 8 anos inteiros, né, da administração passada, coube a nós encargos muito grandes, principalmente os encargos das obras, e a gente diz sem falsa modéstia que talvez na história de Ribeirão não se tenha realizado tantas obras. E nós temos ficaram algumas pendências, porque não é mistério para ninguém os problemas que houveram na parte administrativa. E essa obra específica do calçadão, só para que a gente possa ilustrar e relembrar alguma coisa, né? Porque precisa relembrar que senão as pessoas se esquecem do que se combina, do que se trata, do que se... Às vezes não as culpas, às vezes é o tempo, é o passar, é a dificuldade. Alguns têm a falta de comprometimento também. O fato é que nós trabalhamos com todo o afinco, nos esforçamos ao máximo para que se fizesse o melhor possível. Nem sempre é o que a gente almeja, o que a gente quer, mas é o possível. E dentro do possível, das condições que essa obra oferecia, foi feito o máximo possível. Eu desafio qualquer um a dizer o contrário, mas se a gente for ver a fundo e for verificar as circunstâncias que nós encontramos, aquela região e as circunstâncias que nós começamos a obra, foi feito o máximo. É importante a gente situar que houveram 2 momentos distintos. O primeiro momento, que consumiram os 2 primeiros anos praticamente, foi quando a CPFL se predispôs a fazer a parte de infraestrutura que seria para a futura colocação do cabeamento. Então esse foi um trabalho não estava sob a nossa direção até esse momento, né? As secretarias de infraestrutura e o DAERP acompanhavam para ir sanando as interferências. Isso o pessoal lá que frequenta o calçadão foi testemunha das inúmeras surpresas que se tinham no caminho, porque ninguém sabia o que tinha lá embaixo. Então isso acabou consumindo boa parte desses 2 primeiros anos e acabou nos ensinando também que não deveríamos deixar abrir frentes amplas de trabalho. A partir desses 2 anos, então, só resumindo essas datas sem precisão, porque não é o caso agora. Então foi licitada, vamos ver o que nós chamamos da parte de acabamento e de enterramento dos cabos com a retirada dos postes, que parecia uma meta impossível de se conseguir, porque nós tínhamos uma série de problemas com todos os usuários que não compreendiam, que tinham que fazer umas pequenas adaptações para que nós pudéssemos, então, embutir os cabos. Foi feita a licitação, a empresa Tecla foi a vencedora e para surpresa nossa, foi a única empresa, não foi a única empresa a se apresentar. Foram umas 3 ou 4 empresas, e muitas das empresas de Ribeirão não se interessaram. E isso nos deixou intrigados. E nós fomos questioná-los por que do não comparecimento na licitação. E eles diziam que aquilo era uma obra extremamente desgastante, esse era o termo. Porque seria melhor que uma empresa de fora ganhasse, que não tinha que dar satisfação, que ninguém os conhecia aqui. E que seria muito difícil porque era uma obra aberta. O que é obra aberta? Para a gente só se entender. Toda obra, ela é fechada, ninguém tem acesso à obra sem que os responsáveis pela execução estejam presentes ou que autorizem. E o exemplo que a gente dá, quem já comprou um apartamento sabe o trabalho que você tem para ter acesso ao seu apartamento que você comprou. Agora ali não, nós tínhamos que desenvolver uma obra e não poderíamos prejudicar o fluxo das pessoas, né, que já seria prejudicado, o comércio e tudo mais. Então, era muito complicado.
todos esses problemas que hoje vocês têm elencados para a regulamentação do calçadão foram encontrados em muito maior escala quando da execução. Um exemplo só. Aquele caminhão de valores, até hoje, ele faz estrago lá no calçadão. Tá aqui o executor da obra está me dizendo que tem o mesmo serviço, ele já fez 4 vezes. Então, era uma obra realmente muito complexa. E desde o início nós preconizávamos que, se não tivéssemos a regulamentação do calçadão, seria impossível coibir a depredação, né? Nós temos atividades artísticas que vão lá, põem fogo no chão, pinta o chão. Como é que você vai entregar esse trabalho? Muitos lojistas acumulam lixo em torno dos postes, caixa de papelão. Começa a temporada de chuva, é corante, é cola. Então, todos esses aspectos, eu dizia e sustentava. Se isso não estiver regulamentado, não estiver resolvido, não vamos fazer a limpeza do calçadão. É dinheiro jogado fora. Tá certo? E a empresa também comungava conosco dessa ideia, porque estava dia a dia vendo o que acontecia. Muito bom. Então, tudo isso nós chegamos no final da gestão passada, estávamos já com dificuldades, a obra executada em 90 e quanto por cento? 98%. Faltava só a limpeza. E nós teríamos que tomar uma decisão. A prefeitura com problemas de pagamento, ele já estava com medições atrasadas para receber, ele não suportava mais investir, segurar, aguentar esse caixa, isso não precisamos explicar, todo o país está passando por isso e todas as empresas estão passando por isso. E nós houvemos por bem, então, relacionar as pendências que tínhamos, que eram pequenas, a maior pendência seria essa da limpeza. Então, retirou-se da planilha esses custos da limpeza e fizemos um recebimento provisório da obra, porque essa é a conduta que se faz em todas as obras. Você faz um recebimento provisório, depois com um prazo, a empresa completa o que tem que fazer das pendências e você faz o recebimento definitivo. Tá? Bom, então isso é um panorama geral. O outro aspecto fundamental, que tudo que foi feito nesse calçadão, eu duvido que qualquer outra obra tenha sido tão discutida e tão debatida e todos cientes do que ia ser feito. Então, as mudanças que foram feitas, que foram implementadas, tudo é de plena consciência de todos e de muitos que estão aqui. Tudo, absolutamente tudo. Foi a obra mais democrática que se teve. Agora a gente está à disposição para responder o que vocês precisam. Dentro do que você colocou, vou chamar de você, eu queria que explicasse o projeto inicial e houve diversas alterações, né? O senhor poderia explicar quais foram as alterações do projeto inicial, as alterações, e principalmente por que não foi utilizada a temática do café? Sim. E que imobiliário também, uma leitura bem mais moderna. Sim, não obstante, o projeto, todas as mudanças foram discutidas em plenário, lá no Palácio, sobre a coordenação do secretário de governo, tá certo? E depois eu volto nesse tema secretário de governo, especificamente. Então, inicialmente, concluiu-se que se adotasse aquelas cores, a nossa terra vermelha queria encardir tudo e você perderia toda aquela textura. Ela existe hoje. A partir do momento que você fizer a limpeza final e fizer uma aplicação de uma resina, qualquer coisa, você vai ter essas texturas. Isso tudo de acordo com todos, com a consciência de todos e a concordância. Tá? As alterações no mobiliário, foi-nos solicitado pela Polícia Militar que os sombreiros fossem retirados, porque eles fariam sombra nas visadas das câmeras, por questão de segurança. E eu não me recordo de muitas outras alterações nesse sentido. A outra alteração foi para melhor, que nós trocamos a parte de iluminação, que era convencional, passou para LED.
Tá? Basicamente, foram essas alterações. Mas os bancos já faziam parte do projeto original, é o projeto que foi entregue pela arquiteta original. Não tem mudança. Eu só queria dizer essa questão de secretário de governo. Numa das nossas reuniões, o secretário de governo abria e eu que tinha que explanar, porque a gente que estava... E nós já estávamos no 8º secretário de governo, que teria que ser o responsável para dar andamento a essas obras e a essa regulamentação. Uhum. Eu digo isso até com certa perplexidade, porque não cabe à Secretaria de Obra estar falando em regulamentação de uso, de fiscalização. É uma ação de governo, estritamente de governo. E até foi uma coisa meio jocosa, né? Porque está aqui o 8º secretário de governo, fiz questão de falar. E a gente malhando, para que se fizesse essa regulamentação antes que as obras fossem entregues. Hoje está a cargo da Secretaria do Planejamento. Não sei. O projeto, é bom que se diga, sempre esteve sob a responsabilidade da Secretaria de Planejamento. A regulamentação, né, do uso do... Sim, eles têm que fazer um boneco, né? Faz anos. Desde o tempo do Gasparim, do Genário, que faz tempo que não tem a regulamentação. Tá bom. Uma outra coisa, no termo provisório, quais os itens que não foram listados e que não foram concluídos? O senhor se lembra? Olha, à época eu solicitei que o engenheiro fiscal visitasse a obra e listasse junto com a construtora, tá certo? Tinha reposição de pisos quebrados. Você lembra aí? Ladrilho, reposição, sabe que tem que ter um estoque de reposição, tá certo? O que mais você lembra aí, Nilton? A retirada daquelas mangueiras. Tá. Mas isso tem laudo que deve estar aí no processo e dessas pendências, vereadora. Na verdade, nós temos aqui, eu estou procurando aqui, vocês percebem, tem 2 volumes, né, essa Comissão Especial de Estudos, mas nós temos exatamente 11 páginas, 11 folhas, com aquilo que foi listado quando foi entregue o termo provisório. Sim. Então, é uma lista bem extensa de adequações que precisariam ser feitas. Né? Aí, no final, né, quando foi entregue, no dia 28 de dezembro, na verdade, se coloca, né, que só 4 itens não... que talvez tenham itens que sejam repetitivos. Nesse local tem um ladrilho, no outro local talvez seja complementação dos pisos de ladrilho hidráulico da Praça Carlos Gomes, acabamento nas tubulações aparentes da base dos postes, fornecimento de 500 metros quadrados de piso para o estoque da Prefeitura e rejunte de piso em alguns locais. Sim. A gente olhando, né, aquela lista enorme... Esse relatório de quem que é esse relatório? Bom, esse quem assina aqui é a Rogéria. Mas quem que é, de que data que é isso? Esse aqui é dia 21 de fevereiro de 2017. Não, o termo de recebimento provisório é 28 de dezembro de 2017. Talvez nós tivéssemos algum relatório anterior, tivessem mais itens, mas que já foram sanados. Agora, por exemplo, que falta desses itens aí? Então, é isso que eu gostaria de saber, porque é uma lista de 11... Isso se poderia indagar, que eu sei que eles estão resolvendo esses itens para fazer o recebimento definitivo. Branche, nós não quero pegar linha nenhuma, nem partido nenhum, não quero que transforme isso no lado político, mas é muita coisa que falta o calçadão. O que estava no projeto são isso aí. Nós estamos falando em... não. Da construtora. O Nenê sabe disso, conhece, não mora lá 24 horas. Vamos levar para o lado político, senão vai não termina as coisas. Bom, dentro, né, eu vou finalizar essa pergunta, porque aí depois eu achei aqui as páginas, da página 81 do nosso processo até a página 92,
né, nós temos muitos itens que dizem respeito ao que deve, né, que deveria ser refeito. E aí, no final da entrega, só são listados quatro itens que não foram cumpridos. Se o senhor quiser se sentar aqui, pode sentar, por favor. Eu acho que tem coisa para ser esclarecida. Acho que ele precisa se apresentar, falar o nome, certo, doutora? Por favor, o senhor, por favor, se apresente. Meu nome é Newton, eu sou diretor da Tecla. Eu acompanhei essa obra desde o início, não diretamente, porque eu era diretor comercial, então eu vinha esporadicamente, algumas das pessoas me conhecem, eu tive algumas reuniões aqui, eu participei. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho que é importante vocês terem noção. Essa obra começou em agosto de 2013, tá? E como foi feito, a empresa recebeu um projeto, tinha um contrato e a gente executou exatamente aquilo que estava dentro do projeto. Teve algumas alterações, teve que fazer a pavimentação em concreto da Barão, aditivo, e de resto, basicamente, o que a gente fez foi executar o projeto. Só que é uma obra, eu posso falar porque eu tenho uma experiência direta, e eu até estranho um pouco o tamanho do envolvimento político que essa obra dá, eu não entendo, porque, primeiro que eu não moro aqui, eu moro em São Paulo, venho aqui esporadicamente. Eu tive a oportunidade de participar diretamente na execução das calçadas da Avenida Paulista, da Rua Augusta, da Teodoro Sampaio, da Oscar Freire, e quando você fazia uma obra desse porte lá, as pessoas ficavam numa alegria e era uma parte. Todo mundo ficava feliz da vida de estar recebendo uma calçada, porque todo mundo está recebendo um bem, e eu tive a oportunidade de ver como estava esse calçadão antes da obra ser iniciada. E eu estranho, assim, eu estou falando como um cidadão, não moro em Ribeirão Preto, mas venho aqui esporadicamente, e eu estou estranhando exatamente a dimensão de coisas negativas que tem trazido esse calçadão. Eu entendo, esse é meu. Até hoje. Eu entendo que isso deveria ser uma alegria, porque o que era o calçadão quando eu vi, eu não sei o passado. Você tem algum poste lá hoje? Tem algum fio? E o que é isso hoje é uma coisa, eu entendo, ficou muito maravilhosamente bonito. Tem as depredações, isso faz parte. A Paulista sempre se acontece isso. Agora, Sr. Newton, mas a grande questão política é, uma obra começou em 2013. Sim, 2013. Nós estamos em 2017. Essa obra tem um termo de entrega provisória. Então, deixa eu colocar. De fato, foi uma grande expectativa que gerou na cidade. Eu participei da primeira apresentação, na CI, com a secretária da Cultura, fazendo todo um resgate da história do calçadão, do quarteirão paulista. Então, de fato, a cidade se alegrou muito com a perspectiva de ter revitalizado. Né? E até não foi uma obra que teve grandes aditamentos financeiros, mas o grande problema é o prazo. Então, até hoje, 5 anos depois, nós estamos na mesma situação. Imensamente técnico. Eu lembro que eu ia em reuniões, e essas reuniões junto com as concessionárias, um dia eu contei, tinham 23 concessionárias nas reuniões. Então, o que se tinha embaixo daquilo não se tinha cadastro. Porque aquilo, além de tudo, foi feito redes, foi feita águas pluviais, esgoto, ligações novas de esgoto e todas as passagens de cabo das concessionárias. Então, aquilo que se tinha embaixo do calçadão antigo, ninguém sabia. Então, nós fomos fazendo isso e todos os problemas que foram ocorrendo, ocorreram durante a execução da obra, porque ninguém tinha cadastro daquilo. Então, esse é um dos fatores, aliás, foi o fator predominante para que a obra atrasasse da maneira que foi. Outra coisa, a prefeitura optou em fazer setorizado, então, por quarteirões. Então, eu não podia abrir 2 quarteirões, um próprio quarteirão, sem que eu concluísse outro. Eu não podia abrir o calçadão inteiro, eu não tinha como fazer. Outro, quando você vai fazer um trecho do calçadão, você não podia interditar o calçadão inteiro. Você tem que fazer metade do calçadão, muitas vezes terço do calçadão, um terço do lado da loja, o outro do outro lado e o trecho no meio para que as pessoas, os lojistas, tivessem acesso, porque isso era um grande problema para os lojistas. Se não interditar, seria o ideal. Então, o grande problema lá atrás... além disso, esse foi o grande fator. O outro problema que ocorreu, sempre quando chegava em novembro, meio de novembro para o final de novembro, nós tínhamos que parar a obra
por exigência da comercial, e a gente retomava a obra, demorava praticamente 2 meses. Então, era do metade de novembro até a metade de janeiro, a obra sempre parou por conta de atendimento às solicitações dos lojistas, que a gente entendia que... Também, né? Não, chuva. A gente entendia que era justo, que senão o comércio era o maior prejudicado e justamente eles que são os menores, os beneficiários. Então, a grande fato foi esse. Agora, o que precisa entender essa relação, eu vou falar para você, tem trechos em que o Abrantes falou, eu fiz 4, 5 vezes. Por que eu falo? Por que aconteceu isso? Porque eu, há 3 anos atrás, eu estava entregando o primeiro trecho do calçadão, que é o trecho lá onde tinha o antigo Extra. Então, aquele trecho já foi entregue há 3 anos atrás. O que a Tecla tem fazendo hoje, eu fiz, quando teve esse recebimento em dezembro, de 4 itens, e uma lista que tinha feito acho que foi a Rogéria que me entregou, a engenheira, a Josana, que é engenheira da Tecla, ela veio aqui e fez tudo. Na mudança de gestão, quando saiu a antiga administração e a atual. Nós zeramos todos os itens. O que ficou pendente? O fornecimento de 500 metros de piso. Então, nós fizemos isso de novo. Não tinha uma pendência, eu tenho relatório... Essa relação aqui de janeiro, né? Eu tenho essa relação, nós fizemos todas as correções que eram possíveis, e aí ficou sobrando o fornecimento do piso. Por que não foi cumprido o fornecimento do piso? Porque eu tenho 2 notas fiscais, uma de agosto e uma de novembro, que eu não havia recebido. E continuei não recebendo. Eu recebi uma medição de agosto do ano passado, faz questão de 1 mês. E tenho ainda a última medição que eu não recebi. Tá? Eu tive uma reunião... Só uma parte aqui. Esse relatório que eu estou lendo aqui é do colega que me substituiu, que é o Pegorara. Ele diz que falta a complementação dos pisos de ladrilho hidráulico na Praça Carlos Gomes. Não, você disse que já... Mas estou dizendo... Tá, isso aqui é 21 de fevereiro. Acabamento das tubulações aparentes na base dos postes e o fornecimento de 500 metros de piso, que é o estoque para reposição. E o rejunte em alguns locais. Isso aqui é o laudo da atual administração. E essa notificação também, ela é datada do dia... Uma outra notificação, dia 23 de maio. Eu recebi 3 notificações, as 3 notificações foram prontamente respondidas com relatório fotográfico, dizendo o seguinte, tudo que eu fiz no começo de janeiro se quebrou de novo. E eu já avisei, e vão continuar quebrando. Vai continuar a quebrar. Por quê? Porque, por exemplo, eu tive no calçadão agora que eu fui reparo que nós estamos já, a questão de 1 mês, nós estamos refazendo de novo vários serviços que eu já tinha feito. E vão continuar quebrando. Por quê? Porque só nesse tempo que eu estava lá, eu vi em 10 minutos, 4 veículos passando pelo calçadão. 4. Então, não há quem resista com, sei lá, são 400 e tantas tampas que tem. Essas tampas, além do problema do tráfego, quando as concessionárias à noite, isso eu estou falando porque a gente já viu, é uma tampa pesada, porque ela é revestida de piso, ela é de ferro revestida de piso. O que ele faz? As concessionárias não têm o menor cuidado. Eles pegam a tampa, em vez de deitar, eles fazem assim, quebra o piso. Tem tampa que eu troquei 5 vezes. E quando vai virar? Vai virar? Eles soltam e ela quebra. E vai continuar quebrando. Me parece que estão fazendo. Vão quebrar de novo. Então, o que eu tenho feito aqui, eu estou falando de uma maneira bastante... O que a Tecla tem feito nesse período, nós temos feito a manutenção do calçadão, que não é responsável, mas por uma questão ética profissional da empresa, porque nós temos que receber o termo de recebimento, nós temos recebimento definitivo, eu tenho um atestado de execução de obra que eu preciso receber e tenho a minha medição que eu preciso receber. Então, diante desse contexto, eu tomei a deliberação, até contra a orientação do dono da empresa, porque a Tecla tem um dono, de fazer esse serviço. Que eu já fiz isso em janeiro, a engenheira está aqui, acompanhou. Todas essas pendências foram feitas e aí apareceram outras. E vão aparecer outras.
Vão. Até o momento que se regulamentar. Se proibir carros de andar... Não é questão de piada, amigo. O problema é muito simples. Enquanto a concessionária que for responsável não for lá e não tiver a responsabilidade de cuidar... Enquanto você não normatizar quem lá, vai ficar... Como? Eu te conheço. Aqui eu espero que seja um negócio, Glaucio, com todo respeito às autoridades, nós temos que ser solutivo. Para frente, se nós ficar olhando politicagem para trás, nós não vamos resolver o nosso problema, que somos comerciantes e população, que pagamos impostos para ter arrecadação. Escuta, há quantos anos você está escutando eu falar nisso, que é necessária a regulamentação? Desde 2011. Senão não ia resolver nada, não ia adiantar entregar a obra. Só isso. Não, só que eu não quero que vire politicagem. Não é. Não tem politicagem, não. Não, mas se o senhor mesmo falou que Ribeirão é complicado. Não, eu estou falando que eu estou estranhando a amplitude que tinha que ser uma coisa que eu acho que tem que ser um bem para todo mundo, que era aquilo que tinha lá, era um bem para todo mundo, eu só estranho. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que eu jamais devia dizer na frente dele. Jamais. Estão para resolver. Não, jamais. Teve um termo aditivo que foi proposto por nós, pela administração. Vocês podem pegar o processo, que foi a substituição das lâmpadas por LED e a concretagem nós trocamos aonde passa aquele corredor de ônibus, que não resistiria. Então teria que ser em concreto armado, duas malhas de aço com concreto de 25 centímetros. Esse foi o único aditivo que teve na obra. Fora disso, teve um termo de desaditamento, nós trocamos, retiramos alguns outros serviços e diminuiu. A empresa não recebeu 1 centavo de aditivo. Não recebeu. Pela experiência que eu tenho, de 40 anos de profissão, 20 anos de vida pública, nenhuma empresa teria feito isso sem solicitar um aditivo de pelo menos uns 30%. Pelo menos. Só para a gente deixar isso claro, essa questão de estar refazendo e aparecendo pendências, é essa história das tampas. Quem toma conta do calçadão hoje? Ninguém. Eu tive uma péssima experiência, vereadora, mas uma péssima experiência num Natal, no final de ano. A minha esposa Dulce, da época, ela era presidente da Fundação Pedro II, e eu esperei terminar o evento, 11 horas, aquilo estava tomado de ambulantes, aquela esplanada do Pinguim, né? Francamente, eu cuido das coisas públicas como se fosse o quintal da minha casa. E espero que seja essa visão que vocês têm de mim também. Tá, o empenho que nós sempre temos com a coisa pública. Eu peguei, cegamente fui lá. O ambulante, na hora que me viu, começou a me desafiar. Eu peguei, fui na guarda. Fui lá na guarda, agora falou, olha, nós não temos poder, porque a fiscalização parou aqui, a Kombi encheu, todos os fiscais entraram dentro, foram embora. Falei, vem aqui, vamos lá na PM. Não adianta, o senhor vai perder seu tempo. Fui lá na PM, nada. E o cara me desafiando. Eu falei, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar de ser secretário, eu vou virar um ignorante qualquer, eu vou dar Tal a minha indignação. Então, esse estado de coisa não pode continuar acontecendo na nossa cidade, senão... Não, continua, não aconteceu nada. Né? Outros colegas seus, vereadores, que agora não interessa o motivo, não estão mais aqui, não se reelegeram, fizeram reuniões, as senhoras que são incomodadas pelos skatistas foram lá, reclamaram, fizemos lá no Pedro II, foi uma espécie de uma audiência pública, de tanto que a gente insistiu, mas aí parou. Eu não ouvi mais nada. Eu quero retomar a objetivo da reunião. Eu fazia parte dessa comissão. Tá? Só para a gente então, dar tinha muita politicagem. Então, depois eu coloco. Realmente tinha muita politicagem. Tá? Eu, o vereador Maurício Gasparini, nós fazíamos parte da comissão. E era para inglês ver. Tá? Era para inglês ver, era uma questão política, eleitoreira para 2016. Essa comissão especial de estudos, que eu assumi a presidência, ela tem o seguinte objetivo, finalizar essa questão. E como que a gente vai finalizar essa questão? Fazendo a entrega definitiva. A entrega definitiva, o que é? A impermeabilização e a limpeza. Não dá para condicionar, ao meu ver,
Vai jogar dinheiro fora, vereadora. E a limpeza ao regulamento. Vai jogar dinheiro fora. Quem tem que limpar é o poder público, o executivo tem que limpar. Agora, a regulamentação, nós vamos montar uma força-tarefa, porque nós já estamos, desde quando? Desde março, esperando. Então, agora, o plano, o que nós ouvimos aqui do responsável, a nossa prioridade é o plano diretor. Então, nós vamos chegar ao final do ano e não vai ter regulamento. Então, doutor Newton, o que nós queremos saber, o senhor tinha 90 dias, a partir do dia 28 de dezembro, que o senhor recebeu fez a entrega provisória. O senhor tinha 90 dias para regularizar aquelas pendências. O que estava colocado foi feito. Não, o senhor não fez a entrega dos 500 metros. Sim, ainda. Já fez a entrega? Não, eu não fiz. Eu sou muito objetivo por isso. A prefeitura me deve, como é que é justo? Eu tenho uma medição de agosto que eu não recebi, tenho uma medição de novembro que eu não recebi. Duas medições. Eu vou dispor de um recurso se a própria prefeitura está devendo para a gente? Então, esse é um ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Outra coisa, eu só quero colocar o que está acontecendo atualmente. Eu tive duas reuniões com o novo secretário e o Pegoraro e o Cantídio. Então, eu já vou repetir. Tinham várias pendências, aquela lista grande, que foram todas feitas. A única pendência que ficou foi os 500 metros do piso. Porém, ao longo de fevereiro, ao longo de março, apareceram um monte de outras pendências. E hoje, nós estamos refazendo tudo de novo. Tem lugar... Você pode listar essas pendências? É muito grande. Todo o calçadão, desde do trecho lá da Barão, até o trecho lá de baixo. Então é um piso quebrado. Basicamente, quais são essas pendências? Eu vou dizer, 99% são pedras, piso quebrado. E 98% seria a reposição. São pisos das tampas. Por quê? Pelo mau uso, que eu já falei, não vou repetir. Então, hoje, por exemplo, o que foram feitos? São 9 trechos do calçadão. Nós dividimos isso em 9. Isso foi um erro, até eu me penitencio, eu deveria ter feito. Eu falei para o gestor que cuidava da obra aqui, deveria ter feito, porque como é que eu posso entregar uma obra que foi feita 3 anos atrás, que é o trecho em frente o Extra, e até hoje eu não recebi. Ele está em uso há 3 anos, e eu não recebi. Foi erro, devia ter feito o que eu estou fazendo agora. Eu combinei com o Pegoraro, combinei com o Cantídio, a Josana está. Nós estamos fazendo trecho a trecho. O calçadão foi dividido em 9 trechos. Nós já fizemos 5 trechos totalmente prontos, com todas as trocas, que eu já fiz tudo de novo, mas eu eu quero resolver. Porque eu também até quero ir embora, receber Qual a documentação. Qual o valor restante para receber? Da medição, eu acho que era em torno de 90 e poucos mil reais. Não, uma era... As duas davam 100 e tantos mil. Eu recebi uma e agora tem uma pendente. Que foi, eu falei de bom, eu coloquei isso para o Pegoraro e para o Andrés, falei, vamos fazer o seguinte, o dia que eu acabar você me paga. Isso é a tua garantia de que eu vou fazer. Mas eu estou dizendo aqui, dizendo que eu vou vir e vou fazer. E eu estou fazendo, foi feito um cronograma de todas as pendências da obra. Esse cronograma foi feito, está sendo cumprido rigorosamente. O nosso prazo de conclusão é no dia 28 desse mês, de todas essas pendências. A Josana tem vindo aqui. A Josana fica em Araras, porque eu tenho uma obra em Araras bastante grande, ela fica lá e ela tem vindo aqui 2, 3 vezes por semana e está acompanhando. Então, o nosso cronograma de entrega de todas essas pendências é dia 28 de julho. E o senhor vai fazer a impermeabilização e a limpeza? Isso não faz parte do meu contrato. Isso foi feito na hora que foi colocado em um aditivo, porém, isso foi tirado. Se você pega a medição final, vocês vão ver que o item limpeza e impermeabilização está zerado. Não tem. Por quê? Porque a limpeza daquilo é muito complicado. Não é complicado, dá para fazer. Só que tem que passar uma série de produtos. Você vai lá hoje, o calçadão, dá até pena de ver. Mas hoje... mas hoje é diferente, porque se ele acaba na hora e ele faz essa impermeabilização, ele não teria que retirar hoje. Você, chiclete, óleo, você tem uma infinidade... Não, tem. E é o espelho da cidade, né? Agora... Se a gente deixar mais 1, 2, 3 anos, vai fazer o calçadão.
Eu queria só. Não, depois, eu não acho. depois eu vou abrir a pergunta para. Então, todos só os para concluir, participantes. isso não faz parte, apesar de ter sido aditado, não foi feito e não foi medido. Não é serviço Foi retirado. feito, pago e eu não executei. Não é isso. O serviço tem na planilha, porém, se vocês pegarem na medição final, vocês vão ver que está sem medição zero. Então, não foi feito Não foi por pago uma nada. alternativa em função de tudo que a gente passou. Essa é a história. E quem vai fazer a branche? Na sua opinião? Administração. A impermeabilização Não tem e problema. a limpeza? A administração faz. Porque, sabe o que vai Ela acontecer? licita, Vou falar pelas a experiências. limpeza e faz. Não tem problema. Mas se estava no projeto inicial, foi Mas você retirado? não teve condição de fazer. Não tinha. Não tem condição. Vocês vão lá ver hoje o calçadão? Não tem condição. Não vamos, Ó, né? tem que precisa ter noção, é o seguinte, não vai se passar não vai ter noção e a ilusão de que se passar uma resina limpa, passa uma resina E vai ficar. não vai mudar muito pouco, vai mudar quase nada, porque num ambiente onde passa carro, faixa de óleo, Gasolina, tudo. Passarinho. passarinho o tempo todo. Carro forte, tudo que vocês forem passar não vai. E não adianta. Eu vou paliativo. falar isso para você, porque eu vou repetir. Por experiência, eu fiz algumas calçadas em São Paulo, em locais extremamente movimentados, tanto quanto ele. Por mais que você faça, não adianta. É uma questão de educação. E o povo é mal educado. Hoje, passando lá, quantos lixeiros eu falei, olha. Olha o estado dessas Porque lixeiras. o povo não quis aquilo lá que está. Entendeu? Tem umas Foi lixeiras. mudado o projeto. Enfim, aí eu não sei, amigo. Eu estou Eu falando. tô te falando Não, de não. causa própria. Então, você vê, eu troquei em janeiro, tinha um banco. Aqui era um peso, é um negócio. Cheguei um dia, tinha um banco quebrado no meio. Aquele é banco de cemitério, o projeto não era aquilo lá. O banco da lá, Não, era assim. Está hoje? Não. Nenê, fala, Nenê. Os bancos não abrangem. Não. Nós conhecemos lá, que nós estamos 24 horas lá. De manhã até à noite. É o que estava na estação. Não, é o que tá. Não, isso foi o branco que me Quem está lá é fizeram. banco de cemitério. Não, na verdade, Tem essa foi colocado aqui pelo engenheiro Lanchotti o porquê que foi escolhido aquele banco. É grande indignação até da ACI, de todos acho que de todo o Ribeirão Pretano, né, que nasceu aqui, que conviveu com a Praça 15. A gente queria um mobiliário que conversasse com o mobiliário antigo, que é todo os bancos de ferro, de madeira. Era isso que foi pensado, na verdade, e isso ficou no imaginário da população de Ribeirão Preto desde quando foi apresentado pela Adriana Silva, e depois a gente foi... A CPF deu 7 milhões que sumiu. Foi ou não foi, Nenê? Sumiu aonde? Você tá louco? Ó, é mágico aqui, é tudo. Então tá bom. Aqui, o Branco, doutor, cadê aquela máquina de lavar o calçadão? Que foi doado. Não, acorda. Bom, vamos voltar aqui para o nosso... Nós temos que resolver, Branco. Senão vai virar política, eu vou embora, eu vou trabalhar. Senão vira política. Eu só queria fazer uma pergunta. Dá licença, eu quero perguntar aos outros aí do calçadão. O que a CPFL sumiu com 7 milhões lá, enterrou no chão? Você acabou de falar! Não, calma, por favor, veja o que você fala, estamos aqui, está sendo gravado. Não, eu não quero que fique lá, porque já tem várias reuniões. Você quer resolver. Abrange, Marcos, por favor, vamos voltar aqui para o nosso objetivo. Vamos lá. Você disse que alguns aditivos foram retirados. Sim. Né? Eu fiz a pergunta com relação à impermeabilização e à limpeza. Sim. Esses serviços, eles foram retirados desse aditivo, é isso? Exato. Então, nesse aditivo, contemplava a impermeabilização e a limpeza, para ficar bem claro, e foi retirado. Essa foi uma decisão de governo. Certo. Porque não tinha dinheiro também para pagar. Passar para os vereadores. Não tinha dotação, não tinha. Mas qual o poder que levou o governo a retirar? Sim. Se uma obra ela tem que ser concluída, se ela retirou, tinha que ter uma proposta de quem vai fazer. Tem que ter a proposta da conclusão. Você pode, o governo só não pode pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. Você pode licitar e fazer. Não tem problema nenhum. Sim. Mas então, essa questão da limpeza aí que a Glaucia está naquele momento era impraticável que se fizesse. Entendeu? Mas havia a meta do encerramento da obra e sabia que alguém ia ter que fazer isso. Sim. Tem. Então a resposta que vocês querem realmente não foi
programada, gestão ruim, péssima, que a gente percebe, não houve. Não houve. Sim, e agora temos que juntar forças, com vocês. Nós estamos chegando agora. Vereador. Sim. Eu vou falar o que eles fizeram, eu fiz isso no final de semana, eu fui dar uma volta no calçadão para analisar e ver o que vocês falam. Realmente o que eles estão falando é verdade. Se nós não documentar, se não regulamentar, nós vamos ter problema. As lixeiras... Você vai acabar com tudo. Rapaz, eu encontrei, eu parei, eu ia fotografar para trás hoje, eu não falei, não é possível que vocês estão vendo. Água caindo das lixeiras, sujeira, bicho morto, tudo. E Ribeirão Preto... O carro de ambulante, ele lava o carrinho do ambulante. Eu tenho parentes que moram em cima do prédio da Magazine Luiza. Se não foi pensado para esses moradores lá que o carro ia entrar e sair, se esses carros iam calcular problemas ou não, eu tenho parente que mora ali. Não, esses carros estão no contexto. Estão no contexto. Como o carro do bombeiro está no contexto. Está no contexto. Então, veja bem. Agora, não está no contexto o taxista que vai no teatro e vaza o calçadão porque não tem fiscalização. Sim. Então fica aí a nossa indignação, porque realmente a sujeira, quem vai fazer a conclusão ou não, é uma outra questão que nós vereadores vamos discutir, porque o centro precisa ser limpo. Seja imparcial ou cuidar. Não, no momento, antes de regulamentar, antes de terminar tudo, não podem ficar com uma obra tão gigantesca, aliás, tão grande, com tanta discussão, com tantos problemas, e dizer, um dia nós vamos limpar, vamos ver se é o executivo quem vai, a obra... Nós, todo respeito, nós podemos, só um segundo, depois você vai dar a palavra. Nós não podemos ficar aqui achando o pai da criança. Exatamente. E não o lado político. Enquanto isso... Vamos resolver, pô. Se eu tenho problema na minha empresa, vamos resolver. Vamos resolver. Vamos finalizar isso aí, pronto. A conservação pós, se a empresa vai continuar dando alguma ou não presença, ou concluindo ou não, isso é uma outra etapa. Precisamos agora concluir. Ficar colocando ladrilho onde está faltando, só tampando alguma coisa, virando uma lixeirinha, uma outra coisa, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ele está fazendo manutenção. Vamos continuar discutindo isso até quando? É o prazo fatal. Dia 28 nós temos um cronograma, e eu vou pela experiência de outros lugares. Se vocês passarem de impermeabilização, não vai adiantar. É perder, vai jogar dinheiro fora. O que tem que fazer é fazer uma limpeza. No centro de São Paulo tem vários calçadões desse mesmo tipo de piso. O que tem que fazer é limpar. Mas aí não adianta limpar hoje, tem que limpar periodicamente. Ribeirão Preto é um lugar que tem muita terra, você vê o piso, tem alguns pisos que você não consegue perceber a diferença de tonalidade, porque tem uma terra vermelha e ele vai estar sempre, então tem que passar a limpar com aquelas maquininhas que nem faz em shopping, não tem aquelas maquininhas. Que aqui foi comprada aquela maquininha. Esporadicamente. Pronto, enfim, é isso. Com relação à tecla, a gente tem essas pendências, dia 28 acaba a obra, eu tenho essas outras coisas para acertar com a Secretaria de Obras, que já foram feitas, dia 28. Só para te ter uma ideia, a gente andou agora lá, um dos trechos, que foi o trecho 9, né? Um dos trechos que a gente já tinha feito, a Prefeitura já recebeu, inclusive, porque eu optei em fazer, nós vamos fazer um trecho, nós vamos receber. Senão eu vou fazer, quando eu estiver fazendo um lá embaixo, eu vou ter que voltar aqui para cima para fazer de novo. Então nós vamos fazer assim, eu faço, se faz o recebimento. Tem trecho lá que tem um pedaço de piso que já está quebrado. Porque eu acho interessante, doutor Nilton, que o senhor faça a entrega definitiva e até venha cobrar judicialmente o pagamento. É interessante para o senhor receber o termo definitivo da obra. Eu entendo, eu sou muito transparente com tudo que eu faço. Quando eu vim aqui, a primeira reunião que eu tive com o Pegoraro e com o Cantilho, eu falei, como me comprometi, falei, você quer escrever, se quiser falar, se quiser olhar no olho, o que vocês quiserem, eu vou fazer. Apesar de não ser parte não é parte do meu serviço, que eu estou fazendo manutenção do calçadão. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer porque quem fez uma obra desse tamanho não vai ficar mais, trocar aí, sei lá, 50 metros de piso, que vai melhorar, vai piorar a situação. Os prejuízos já tiveram, só para vocês terem uma ideia, eu quero ser isso, é uma coisa que eu esqueci de colocar. Esse contrato eu assinei em agosto de 2013. Ou seja, de lá para cá, eu tive... Aliás, a administração anterior, eu tive até uma briga com eles, até pensei em parar, eu tive um reajuste, acho que de 10% ou 11%. No saldo? Quer dizer, no saldo, óbvio, depois de um ano, me pegaram um ano, enfim. Mas eu não estou preocupado com isso. O que tinha que acontecer, o prejuízo ou o lucro que a obra eventualmente possa ter dado,
não vai mudar e eu vim acabar o piso. Então eu vou acabar, foi isso que eu me comprometi com eles, vou encerrar o assunto, fizemos um cronograma, entregamos para ele, estou cumprindo o cronograma, quero fazer meu recebimento definitivo, quero receber meu atestado, e o pagamento, eu tenho certeza absoluta que assim que eu concluir, eles vão pagar. Por quê? Após essa primeira reunião, 2 dias depois, eu recebi uma das medições. Certo. Então, O senhor nome é zelar, né? Lógico, eu tenho um nome, quero receber, quero dizer assim, atestado de execução. Eu fiz Isso. o meu contrato, recebi a obra foi recebida, vou tocar minha vida, vou seguir em frente. É isso que a gente vai fazer. Então, para finalizar, eu quero finalizar a minha participação e passar para os demais vereadores e abrir para os presentes aqui. Concluindo, do aditivo foi retirado a questão da impermeabilização e a limpeza. A empresa Tecla não irá fazer impermeabilização e limpeza. O senhor vai fazer entrega no dia 28, fazendo todos esses separos, fazendo a entrega dos 500... 28, só e dia para o nosso 28. programa é dia 28. Evidentemente que a gente tem feito relações constantes especialmente com a Rogéria, que é a pessoa que é a fiscal da obra. Ela tem, que inclusive acho que está de férias, então ela tem que assinar uns recebimentos. Assim que eu vou fazendo o trecho, ela assina um recebimento. Vai chegar no fim, eu vou ter 9 termos de recebimento e eles vão fazer um só, que é a obra toda. Essa é, agora, não vai ser, provavelmente não vai ser o termo do recebimento, não vai sair no dia 28. Não, a obra acaba dia 28. É o cronograma que nós passamos isso para o Cantilho que tem acompanhado. O senhor, qual a experiência do senhor? Vai. Eu acho que deve demorar, sei lá. Eles vão olhar se está tudo bem, se bem que aquilo que eu falei, não vai olhar tudo, vai olhar um trecho. Eu imagino que depois de 3, 4, 5 dias é um tempo suficiente para eles emitirem um termo de recebimento. Eu acho que é um termo suficiente. É razoável, não adianta. A administração pública, você sabe, às vezes tem papel, enfim, é isso. Tá? Passar aos vereadores. Meu questionamento é só isso. Essa volta que eu fiz para observar o calçadão que tanto se discute aqui, eu fui olhar aquelas barracas que vocês falam tanto, chama barracas, né? Não sei o nome específico da... Sim, a garapa e tudo mais que estão lá, que é questão de discussão nossa. Eu não sei se eu estou falando de uma forma errada, para quem está chegando agora, mas eu penso assim, essas modificações que nós estamos discutindo tanto agora, nós vamos ter que ter uma segunda etapa para fazer isso, porque pelo que eles estão colocando, será uma outra discussão. A questão se o banco era daquela forma ou não, se as luzes, que agora as lâmpadas, né, que tem um sonho de fazer uma coisa diferente, para ter chegar muito próximo do que é a Praça 15, tá? Então, tudo isso é assim. Então, nós sabemos, essa questão é um assunto que nós, Ribeirão Pretanos, vamos ter que discutir depois. Mas uma preocupação agora nossa é o quê? É concluir isso que vocês colocaram. Só para esclarecer, só para que se entenda como é que as coisas caminham, a minha vontade própria e pessoal é que nós repetíssemos aquelas luminárias que tem na praça. O Condefá não permitiu. Que é a discussão que está tendo agora. Então, veja bem, se eu termino a minha fala seguinte, que nós não deveríamos ficar, nós estamos preocupados em pequenos ladrilhos quebrados, né? Coisas assim, que é coisa, como o próprio engenheiro falou, insignificantes, aí qualquer empresa vem e coloca porque tem que ser feito. O estoque é uma coisa que me preocupa, porque se nós temos um calçadão a longo prazo, esse estoque é o suficiente, vocês pensaram direitinho, que vai substituir com tanta quebra que está acontecendo, né? E vão acontecer. Então, eu termino a minha fala seguinte, estamos com um ambiente realmente sujo, feio, e que não atrai de uma forma carinhosa os olhares das outras pessoas de fora da nossa cidade. A questão aí não é o momento, não é isso, a nossa reunião não é para isso, se nós vamos lá sábado lavar o calçadão ou não é isso o momento agora, mas fica aí uma interrogação para nós pensarmos. Tem um prazo, tem uma meta aqui que foi colocada, isso nós vamos acompanhar para que isso seja feito, e a conclusão, pós isso nós vamos sentar e vamos organizar, porque eu fico indignado mesmo, que essa limpeza não está aí nos nossos documentos programados para que fosse feito, quem fosse ou quem seria, teria que ter a conclusão. Eu só falo que o fato está concluído depois disso. A questão de impermeabilizar ou não, eu trabalhei em grandes empresas que esse trabalho era feito e eu tenho uma experiência de, gente, é o que ele falou. Isso exige um cuidado permanente, muito mais delicado do que uma boa limpeza. Então, é uma coisa que... Então, isso que eu estou falando. Muitas coisas, porque nós percebemos que muitas coisas não foram pensadas.
né? E não foram pensados ou foram discutidos de uma forma que vocês têm tantas dúvidas se era ou se não era. Então, parece que audiências públicas e tudo mais não foram assim concluídas tão claras, né? Então, eu não tenho resposta e eu não estou deixando nenhuma pergunta, eu só estou colocando um questionamento que nós vamos ter que discutir bastante. Temos uma meta de término de trabalho, alguma coisa, ok. Mas parece que depois desse dia 28, que se concluir ou não, teremos muita coisa para discutir juntos aqui, né? Com a gestão hoje atual. Que uma, com a comunidade. Como a Glaucia falou, não vai adiantar ficar olhando pelos interesses de outros que tinham antes. Vamos ter que agora, então, sentar, e nem atual. Vamos sentar agora e ver o que nós temos que fazer para a nossa população, para a nossa cidade. Então, muito obrigado, essa é a minha participação. Bom, concluindo aqui, acho que foi de suma importância, acho que a vinda tanto do Abrantes como o representante da empresa e de vocês, comerciantes, que são os principais interessados para a conclusão disso. Ficou bem claro que existe uma meta e uma data definida pela atual administração, dia 28, para se definir a entrega definitiva. Essa entrega ela foi parcelada em etapas e pelo que o responsável pela empresa falou, essa data vai ser respeitada pelo que já se fez. Foi importante também esclarecer por que não da limpeza e impermeabilização, que houve essa retirada em decorrência de tudo que já se falou aqui, para não ser repetitivo, né? E a gente percebe que a importância é muito grande e buscar realmente uma força-tarefa, presidente, da regulamentação, porque isso vai fazer a preservação de todo o investimento que foi feito. Senão a gente vai ficar todo mês, todo ano, rodando em círculo e socorrendo e apagando fogo. Então, é uma força-tarefa que nós estamos iniciando os trabalhos aqui na Câmara Municipal, tanto eu como o João Batista, o senhor Nelson, vocês que já têm essa experiência, já vinham tratando do assunto, que a gente, de uma vez por todas, defina isso. Então, acho que a reunião foi muito importante, temos uma data, temos a conclusão, a entrega definitiva prevista aí com 15 dias, talvez, de tolerância, como o senhor colocou. Existe o dia 28, e aí? Depois o recebimento. Vamos cobrar o executivo. Foi entregue e que vá lá fazer a vistoria e realmente define. Então, acho que ficou claro para vocês também que era uma interrogação, o porquê não da impermeabilização e da limpeza, né? Então, é isso, vereadora Glaucia. E buscarmos aqui uma força-tarefa junto ao executivo para a regulamentação em respeito a vocês que estão há anos aí sofrendo, isso correto? Então, acho que é uma questão de honra nossa, focarmos realmente nisso. Existem alguns objetivos que vão se encerrar, e esse aí que é o grande gargalo, para que de uma vez por todas a gente não fique rodando em círculo e o calçadão fique por muitos anos, ok? Então, é isso que eu queria colocar. Eu vou passar a palavra aos presentes, eu só gostaria de colocar... Sim, ele vai falar. Desculpa. Eu esqueci, não. Eu falei que eu tinha finalizado, mas eu falei... só para deixar assim, bem transparente, senhor Newton, a Rogéria, ela notificou, a engenheira Rogéria, dia 23 de maio de 2017, colocando a questão da impermeabilização e da limpeza. Né? Ela fala assim, não foram corrigidas, permanecendo, entre outros itens importantes, a impermeabilização e limpeza final do solo, a devolução de 500 metros ao nosso almoxarifado. Então, ela, apesar de ter um aditivo que retirou, a prefeitura ainda requer esse serviço. O que me estranha é eu recebi com estranheza, tanto que, só para esclarecer, eu recebi, acho que foram 3 notificações, todas foram prontamente respondidas. Esta foi, inclusive a resposta que foi dada, foi colocar inclusive a medição final em que mostra o item impermeabilização está 0. Ela não mandou a resposta. O senhor mandou. Não, eu mandei todas as 3 notificações, foram respondidas. E se você puder encaminhar para nós as respostas, seria muito bom. Sim, eu posso encaminhar, não sei, só me passa como que eu tenho as respostas das 3. E foi colocado muito claramente, falei, olha, estou estranhando você, porque ela mesma é a fiscal, ela que atestava as medições, e ela atestou que eu medi 0 de impermeabilização. E eu não sei exatamente qual a razão. Talvez por algum tipo de pressão. Eu não sei por que ela pôs de novo, porque ela mesma sabe que não mediu e que não foi executado e ela está cobrando. Mas aí eu não entro nesse mérito. Eu só anexei documentos mostrando a medição final e mostrando lá que não foi
medido zero de impermeabilização. Mas eu posso encaminhar, só pegar para onde eu encaminho Eu as peço que o 3 senhor respostas das notificações que foram Eu peço que o passadas. senhor encaminhe e uma questão também, que depois nós vamos deliberar enquanto comissão, porque como há uma incoerência entre o que foi dito aqui, tanto a Rogéria como o Nil Lanchotti, né? Nós vamos pedir para que o negócio jurídico da Prefeitura possa dar um parecer com relação ao contrato e esses aditivos que retiraram essa obrigatoriedade do contrato. Obrigada. Só para finalizar, de fato, passar para o vereador Maurício Gasparini. Bom dia, vereadora Glaucia, vereador Paulinho, Nelson, João Batista, aos convidados da Comissão Especial de Estudos e a todos os presentes, a MEC, os comerciantes. Eu ouvi atentamente todas as declarações desde a hora que cheguei, me desculpe o atraso, viu? Vereadora Glaucia, eu acho que nós temos que formalizar, e eu gostaria já de iniciar essa minha fala solicitando alguns requerimentos da Comissão Especial de Estudos. O primeiro dele, eu acho que é o mais importante, esse que Vossa Excelência acabou de dizer. É preciso que tenha oficialmente a manifestação do jurídico da Prefeitura quanto a essas afirmações com relação ao aditivo, da impermeabilização e da entrega da obra. Preciso pôr um ponto final nisso para saber que norte nós vamos tomar daqui para frente. A Prefeitura se manifestando, dizendo que está certa a colocação do secretário Abrange da empresa, não resta a nossa cidade até que abrir outra licitação e começar do zero. Isso é um ponto pacífico, mas precisamos ter um termo definitivo do jurídico da Prefeitura para isso. Gostaria de requerer também, com a deliberação dos colegas, esse cronograma que Vossa Senhoria diz que tem junto à Secretaria da Infraestrutura, com o secretário Pergoraro, né? Quem mais participou, que o senhor falou? Cantídio. O senhor Ele está Cantídio. de posse desse cronograma, existe. Sim, não, mas foi passado oficialmente. a comissão tem o poder de solicitar a empresa e gostaria que vocês nos enviassem, sem problema. mas é possível esse cronograma foi assinado junto com os 3 ou foi feito verbalmente esse cronograma? Não foi feito verbalmente. Foi estabelecido um cronograma, nós fizemos um cronograma com datas e foi passado oficialmente, foi passado via e-mail para então, cópia desse e-mail para nós já estaria de bom tom. E assim que a gente recebesse esse e-mail, se confirmasse junto à Secretaria da Infraestrutura também esse cronograma, né? Quanto falta para o senhor receber da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto? É uma última medição que eu acho que é 80, 90 mil reais. O senhor pode nos passar um extrato do que falta receber? Posso. Para que a gente conste aqui também. Quando vocês receberem esse meu último e-mail, eu sempre, todos os e-mails, todas as respostas, eu sempre reitero mais uma vez a necessidade de pagamento das medições. E o que foi pago? O saldo é remanescente e o quitado junto à obra. Dentro desse cronograma, eu acredito que o senhor falou, são 5 etapas a serem cumpridas. São 9 trechos. 9 trechos, e cada trecho desse vai dar um recibo. Vai dar um recebimento. Então, passar esse cronograma, que deve ser o saldo remanescente, para a empresa receber. A nível de valor, não tem, esse cronograma, normalmente o cronograma é vinculado a uma execução. Certo. Só que essa execução não tem nada a ver com o recebimento. São coisas totalmente distintas. O recebimento que eu não tenho é de serviços executados ainda no ano passado. Serviços executados durante setembro, outubro, novembro. E nessa nova fase da Prefeitura, onde teve a renegociação de dívidas com os fornecedores, o senhor entrou ou não? Não, eu não fui nem chamado. Era pouco, não era nada muito. Era acho que de 90 e pouco, outra de 80 e pouco. Certo. Eram esses, eu não lembro de Bom, então eu requeiro o extrato da conta da consultora Tecla junto à Prefeitura Municipal e requerer isso à Secretaria da Fazenda, né? Para ver como que estão esses pagamentos, o saldo remanescente. Isso. O cronograma, né? Conferindo com a Secretaria da Infraestrutura. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu concordo exatamente com que as manifestações aqui na plateia. Ribeirão não precisa mais que a gente fique cavucando o passado, né? A gente precisa, a partir de agora, ter uma gestão, montar uma agenda produtiva, vereadora Glaucia. Concordo em gênero, número e grau,
Abrantes, o senhor sabe da minha luta desde que entrei aqui nessa casa pela regulamentação do calçadão. Levei um passa-moleque, sim, de vereadores aqui dentro, entendeu? Que essa causa começou junto comigo dentro do Conseg Centro, tem aqui vários companheiros. E quando a gente estava montando uma agenda produtiva, veio um vereador e inventou uma reunião lá no Teatro Pedro II. Eu não me conformo com isso. E ficou parada a situação. Ainda no começo desse ano, comprei uma briga junto com os moradores ali do centro, protocolei um projeto de lei aqui para ver se iniciava essa discussão de novo. Chegando ao ponto extremo de proibir os skatistas no calçadão. Apanhei que nem um louco na mídia social, né? E agora a gente está, de novo, fui procurado semana passada pelos moradores lá do centro, que, olha, gente, ou a gente faz essa regulamentação a nível de urgência mesmo, temos que cobrar do senhor prefeito, sim, porque se for esperar esse nome que eu ouço aí faz 3 anos que está cuidando da regulamentação, não vai sair. Não, faz mais de 3 anos. Mais de 3 anos, né, Marco? O seu pai sabe. Neném levamos a regulamentação pro Genaro lá, né, Neném? Ah, essa dos 20 anos atrás, né? Então, eu acho que essa comissão, Glaucia, muito mais do que se tratar da finalização da obra, eu acho que são esses documentos que a gente tem que requerer, analisarmos, né? Se cada vereador da comissão aqui, analisando esses documentos, achar que resta alguma indagação, que resta alguma coisa em que o município saiu prejudicado, né? Porque, veja bem, foi um ato deliberativo de se tirar a impermeabilização, tudo. Tá, vamos analisar, fez certo, fez errado, causou prejuízo ao município, cabe a nós irmos ao Tribunal de Contas, irmos ao Tribunal de Contas, irmos ao Ministério Público, mas não cabe mais a essa casa ficar discutindo isso no passado. Houve prejuízo, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles analisam todos os documentos que estão aí e dão o veredito. Nós temos que correr atrás daquilo que a população precisa hoje, que é o calçadão entregue, a regulamentação votada e aprovada nessa casa, para que reine a paz no nosso calçadão e o progresso possa continuar aqui em Ribeirão Preto. Essa é a minha posição. Uma colocação, eu estou vendo que está todo mundo, se fala insistentemente nessa história da limpeza e impermeabilização no calçadão. Alguém tem ideia de quanto custa? Eu ia te perguntar, desculpa. Não é mais que, se for 30 mil reais, nós estamos falando muito. Uhum. Eu posso te garantir que em janeiro, fevereiro, que eu estou gastando agora, eu já gastei muito mais do que isso. Para refazer manutenção do calçadão, que não é responsabilidade minha. Que é muito claro que, se você ver os 4 itens que estavam pendentes na época, foram aqueles. Então eu já gastei muito mais do que isso. Estou vendo que está se falando num negócio parece que é uma coisa gigantesca, mas é alguma coisa em torno, são 12 mil metros quadrados, se for 2, 3 reais por metro quadrado. Eu ia fazer essa questão. Quanto que ficaria? Senhor Newton, né? Isso. Quanto tempo que a Tecla presta serviço em Ribeirão Preto? O único que a gente prestou foi esse, desde agosto de 2013. O senhor participaria de outra concorrência, outra licitação na nossa cidade, ou nunca mais? Olha, veja, a gente precisa ser analisada qual tipo de licitação. Porque óbvio, eu sou diretor da empresa, eu sei, por exemplo, em algum lugar onde eu sei onde tem recurso, onde não tem recurso. Você sabe prefeituras que estão com dificuldade ou não, se o dinheiro vem do Ministério das Cidades ou não. Se a gente sabe, analisa pela própria licitação, que vem uma coisa... financeiro, nós estamos falando outra coisa. Não, eu faria. A minha relação a nível com os comerciantes, tem vários aqui que me conhecem, a gente fez várias reuniões. Porque eu vou falar uma coisa para você, fazer obra na porta do cidadão, e que você não deixa entrar o cara que vai gastar o dinheiro dele, é muito difícil. E nós temos uma paciência e até um certo tato em lidar com isso, foi uma coisa, tanto que até ele colocou. Eu até falei, por que as empresas não entraram? Aí eu entendi por quê.
Mas eu entraria. O senhor já se for teve uma a obra. conversa com a nova administração sobre a quitação da dívida com o senhor? Já tive. E foi feito um cronograma de pagamento para o senhor disso? Não, eu tenho 2 faturas a receber. Aquilo que eu coloquei, a primeira reunião, quando nós fechamos, vamos dizer, verbalmente, que depois foi formalizado através de um cronograma aqui, eu falei, eu vou fazer. Eu vim aqui olhando no olho, se você quiser escrever, quiser registrar em cartório, se quiser fazer, pode fazer. Se quiser confiar no que eu estou falando, eu vou fazer esses pendências que tem. Após essa reunião, depois de 2 dias, acho que foi 2 dias mesmo, 2 ou 3 dias, eles me pagaram uma das faturas. Certo. E a outra, eu falei para ele, vamos combinar o seguinte, para ter uma questão de confiança, você libera o pagamento da última fatura quando eu concluir quando vocês entregarem. Então eu queria te fazer uma proposta, senhor Nilton. Com toda a humildade de um vereador da cidade que está no 2º mandato, mas que tem acompanhado a história do calçadão na nossa cidade há muito tempo, né? E vendo o sofrimento, principalmente dos comerciantes, que eles foram os mais atingidos por tudo que aconteceu no centro da nossa cidade, né? Queria que o senhor analisasse com muito carinho, com o compromisso dessa administração de quitar tudo o que deve para o senhor, ainda esse ano, com a sua entrega, e apostando num município que sempre foi referência para todas as empresas que aqui vêm prestar serviço, o senhor ter o orgulho de falar que quem fez o calçadão de Ribeirão Preto foi a sua empresa, isso qualquer empresa do mundo teria a vontade de estar no teu lugar hoje. Eu gostaria que o senhor pensasse com muito carinho, porque eu não me conformo da empresa fazer uma entrega dessa e a gente não poder comemorar junto com os comerciantes, junto com a população de Ribeirão Preto. Então eu gostaria de pedir de presente da construtora Tecla, que o senhor mesmo falou, algo em torno de 30, 50 mil reais. Que o senhor desse essa impermeabilização e a limpeza do calçadão para Ribeirão Preto, para que a gente pudesse comemorar o fim dessa novela e a gente se organizasse. Fica aqui o compromisso do Poder Legislativo, para que a gente faça essa regulamentação o mais rápido possível, para que todo o seu trabalho não seja jogado fora e para que a gente possa compensar todo o sofrimento que os comerciantes passaram. Queria que o senhor analisasse com muito carinho. Eu vou analisar, eu vou dizer de maneira... A Sobra já nos trouxe muito, você vê, recebendo medições de agosto, e tem muito serviço para a Tecla fazer em Ribeirão aí. Mas veja, temos que resgatar nossos parques, nossas praças. O Abrantes sabe muito bem disso. No começo da obra, tive uma discussão muito séria com a ex-prefeita por conta de atraso de pagamento. A empresa não tem, a empresa está passando uma dificuldade bastante grande, todo mundo está passando, e você pegar, por exemplo, 30 ou 40 ou 50 mil reais, eu não sei exatamente o valor de hoje, é muito difícil arcar com isso. Mas por isso que eu perguntei a Vossa Senhoria se foi feito esse cronograma. Se o senhor quiser, eu vou com o senhor, junto com os vereadores, até a Secretaria da Fazenda, e a gente faz um cronograma de pagamento para o senhor ter a garantia de que vai receber do município. Eu tenho certeza que eu vou receber. Porque isso foi feito com todas as empresas que Ribeirão está devendo. Vereador, eu quero deixar claro é o seguinte, eu estou desde janeiro, eu já fiz vários serviços aqui que eu estou fazendo sem receber. Eu fiz isso em janeiro, ficou tudo pronto, todas as pendências que foram colocadas eu fiz. Ficou faltando os 500, sempre reitero, 500 metros quadrados de fornecimento de piso. Até que eu já pedi para a Rogéria me passar as cores de quais pisos, que os 500 metros vai ter 100 desse, 20 daquele, 50, para mim já iniciar o processo de compra desse piso, e assim que a gente tiver finalmente, eu vou entregar esse piso para ela. Agora, eu já estou bancando todo esse processo, e esse último que eu estou fazendo é o pior de todos. Eu estou bancando tudo isso, estou ganhando e não vou receber. Mas não sou não vou receber. Entendeu? Eu entendi o que você falou. Eu vou conversar com o dono da empresa. Vieram as pessoas aqui em Ribeirão, eles terem a seguinte pergunta: por quem que fez esse calçadão? E não, por quem que fez esse calçadão? Eu vou conversar com o dono da empresa, que o senhor pensasse com muito carinho. Eu vou pensar com carinho sobre a sua colocação. E Ribeirão merece, e tem muita coisa a ser feita em Ribeirão. E tenho certeza que o senhor dando essa demonstração de confiança na cidade, que é o que a gente está tentando resgatar, a credibilidade da administração de Ribeirão Preto junto aos fornecedores, resgatar a qualidade de vida do Ribeirão Pretano, tudo isso. E a gente passou por um momento muito difícil, o senhor deve ter acompanhado, a nível nacional todo mundo acompanhou. A gente precisa dessa demonstração de que
a sua empresa ainda acredita na nossa cidade, eu acho que seria uma bela atitude. E dali para frente, juntos, a gente se propõe a fazer um mutirão, pensando em todas as necessidades. Estamos junto com o Conseg do Centro, com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, se reunindo mensalmente, né? Todos os vereadores aqui já participaram das reuniões que a gente faz no centro, com a MEC, com a CI. Então, tem muita gente de bem que quer resolver esse assunto o mais rápido possível. Mas a gente precisa desse punch. E queria contar com a colaboração dos senhores. Vou estudar, vou conversar com o dono da empresa, aí a gente dá uma resposta. Estou satisfeito com a minha participação. Da placa, eu gostaria de ouvir. Só... Ué, eu acho que... Peraí. Eu falei... Nossa, com todo respeito e te agradeço. Nós estamos num problema que não é só financeiro, viu? É um problema que é político. Foi isso que nos resolve. Boa tarde. Eu queria ver se termina rápido isso aí para localizar. Faz 20 anos que nós estamos nessa problema. Mas vou ter confiança para terminar. Obrigado. Só complementando, só um segundinho para eu concluir. Quando na minha fala que eu fiz aquele breve resumo das ações aqui, isso tudo está registrado através da TV Câmara, e acho que aqui é uma oitiva justamente para isso, e veio de encontro com o vereador Gasparini formalizar tudo que foi dito, nós entendemos como uma informação verídica para que a gente, né, realmente avalie. Então, aqueles comentários que eu disse em cima de tudo que foi apresentado é de total confiança, e nós vamos formalizar realmente através do que o Maurício falou. Então, a minha conclusão foi em cima de um depoimento, né? Não foi em cima de uma informação de um terceiro, ok? Posso falar? O Abrantes tem razão em algumas coisas, sim, porque deu muito trabalho esse calçadão, e eu estou acompanhando, nós da MEC estamos acompanhando desde o começo. A CPFL pegou uma turma, eu, no meu entendimento, não sou construtor, mas pegou uma turma lá de Caconde, eu ainda brincava com eles. Vocês são lá do corte de cana, fizeram um CNPJ para vocês e fizeram uma construtora. Quer dizer, na realidade, foram erros sucessivos, e que mesmo os engenheiros da CPFL, conversando com a gente, falavam, olha, nós não temos essa prática, isso aqui nós não fazemos quase. Então, isso, eu não estou defendendo os dois, mas eu acho que eles têm muita dose de razão. Agora, um lado foi importante. O outro lado foi o seguinte, por que, por exemplo, a Guarda Municipal tem um projeto, o André tem um projeto, que poderia fiscalizar e tomar, vamos colocar o item camelô. Os camelôs, a Guarda Municipal tem um projeto e que os fiscais não deixam passar. Isso, vereador, e vocês têm que ver isso aí. Porque, na realidade, eles não deixam passar. Quer dizer, na realidade, os fiscais, eu tenho até uma carta aqui de um comerciante que me mandou essa semana, dizendo que o fiscal, ele não dá nome. Então precisa chamar o Mariz lá do Temer para poder dar essa versão. Mas a grande, ele não dá nome. Mas ele diz o seguinte, que o fiscal come uma bolinha. Agora, veja você, por que não quer que a Guarda Municipal faça um serviço só? Para que precisa? O fiscal é o fiscal, tem que ficar lá fiscalizando. Mas eles não querem, eles não deixam. Então, esta carta, segundo essa carta, se vocês quiserem, está aqui comigo, depois eu dou para a mesa. Está dizendo o seguinte, que o fiscal faz olho grosso, faz vista grossa, aí o cara vem... Um da banca de fruta, outro da banca de fruta. Isso está viciado, vereadores. Isso está viciado. Isso daí precisa mudar. Vocês me perdoem. E outra, essa Guarda Municipal tem um projeto, o André tem um projeto já. A Câmara precisa aprovar esse projeto. Senão... E outra coisa. Estão deixando os camelôs voltarem, estão deixando bagunçar outra vez o centro,
E nós temos até sofrido ameaças de camelô e que tem batido no fiscal. Quer dizer, é uma situação que não pode ter, vereador. Dá licença um minutinho, Marco, só para colocar um pensamento. Já se identifica com isso, né? Senão eu não gravo. E na frente, né? Você está de paletó, você parece um político. Bom dia, bom dia. Já que estamos estipulando tudo isso que você está falando, É verdade. Eu estou falando a verdade. isso passa pela regulamentação do calçadão. Também. Estamos estipulando prazo. Também. Gostaria que vocês estipulassem prazo para a regulamentação dele. Tá bem. É isso aí. O lanchote. Viu, Abranches? O lanchote não pode mais ficar nos tapeando, dizendo que está fazendo. Isso ele me falou faz 2, 3 anos que ele estava fazendo a regulamentação. Não terminou até hoje. As bancas não foram resolvidas. O problema, esse problema do Condefá com relação aos postes, não tem cabimento você fazer uma praça com os postes coloniais, seguindo a Praça 15, o Pedro II e o Quarteirão Paulista, e colocar aqueles postinhos de enforcar bruxo da Idade Média, colocar aquela coisa horrorosa, assim, quer dizer... Não era assim. O primeiro projeto não, Abrange. Não, Abrange, peraí. Renê, pode olhar todo mundo aí. Os postes eram assim, ó. Tem cabimento. Projeto que está aquilo lá que está no projeto aprovado. Acabou. Eu ainda insisti. Mudaram depois. A Adriana. Não vamos voltar para trás. Não vamos para frente. Vamos para frente. Não vamos voltar. Então, gente, essas coisas, sabe? Os bancos, aquilo não é banco, aquilo não é nem banco de cemitério. Aquilo não é nem banco de cemitério. É um lixo aquilo ali. Então, sabe? Peraí, Marco, para o Quarteirão Paulista, nós temos que resolver isso aí. Eu acho, e fundamentalmente, olha, agora eu vou contar uma historinha rápida. O Walter Gomes fez uma mise-en-scène com a MEC dentro da sala da prefeita. Não tô. Não adianta você ficar bravo, você tem que ouvir. Ele deu dinheiro para nós comprar máquina. Essa máquina ele deu 80, o Abranches, ele deu uma verba de R$80 mil que sumiu e a gente não vai ficar lavando. Mas e aí? Então é o seguinte, quer dizer, essas coisas precisam ser resolvidas. Se não resolve a prefeitura, precisa resolver os comerciantes. Se não resolve os comerciantes, agora vão pedir o apoio da associação comercial, que nós estamos lá na superintendência do centro e o novo presidente está a fim de resolver essas pendengas para o centro. Então, acho, gente, que está na hora, chega de brincar. 5, 6 anos um calçadão não é brincadeira. Desculpe, com todos os problemas, com tudo que está acontecendo, eu acho que está na hora da gente terminar isso. E terminar de forma definitiva, sabe? É isso que eu queria falar. Esse é o objetivo. Eu vou abrir só para mais uma inscrição. Eu gostaria... Você não gostaria de colocar? Paulo, da 5VARP. Pode falar, pode gravar. Tem que gravar. O que eu falo aqui, eu falo pro meu pai, pra puta. Ó, pera aí. Eu não sou político, tá? Não, eu sou um homem politizado. Deixa eu me apresentar pro senhor. Eu vim para Ribeirão, para ficar em Ribeirão. Eu sou mais ribeirão pretano do que muito ribeirão pretano, porque eu escolhi aqui, eu não nasci aqui. Eu amo essa cidade. Minha filha foi embora do país por decepção do Brasil e principalmente de Ribeirão Preto, que nós somos comerciantes. Então eu estou aqui, quero agradecer a Gláucia. Você está pegando puta de um abacaxi na mão, o Gasparini sabe disso, e nós vamos acompanhar, nós vamos cobrar em todos os lados, aqui esquece o lado político, o lado financeiro. O que eu queria dizer, o Gasparini está certo, todo mundo, Abranche não é nada pessoal, aqui nós estamos querendo o melhor, né? O melhor, e o Paulinho, o melhor para Ribeirão Preto. Então nós vamos acompanhar, nós vamos cobrar, com educação, vocês conhecem o meu estilo, eu estou aqui para o melhor de Ribeirão, sou comerciante, não sou bobo, entendeu? Nós não é muito estudado, mas nós é formado na faculdade da rua, não adianta lambarizar, não adianta politizar, porque Ribeirão, o calçadão não é problema só hoje que está da obra, é problema que está acontecendo hoje.
de muitos problemas que eu mandei zap para a Gláucia, mandei para você, eu não tenho seu zap, eu não tenho o seu, e mandei a realidade, 24 horas com essa mulher lá. De manhã, eu moro no centro, eu vivo no centro, eu conheço desde os caras que vigiam as putas até os caras que tem comerciante. Nós, né? 24 horas nós estamos lá. Então eu acho que não adianta também o novo prefeito governar de cima para baixo. Não existe mais. Acabou o jeito de fazer política. Acabou o jeito de política antigo. Hoje tem que ouvir a população. É PPP, parceria pública-privada com a comunidade. Nós tivemos... Ribeirão, eu estive fora do país, viu, Gasparini? Falaram em Ribeirão, você é daquela cidade que todo mundo foi preso lá? Os políticos foram presos? Olha, peraí, pô, eu fiquei machucado. Olha onde que nós estamos. Ribeirão era famoso. Eu escolhi Ribeirão para morar por coisas boas. Hoje eu tenho vergonha de falar que eu sou de Ribeirão Preto. Me perdoa. Entendeu? Me perdoa o jeito de ser, Gláucia. Só que essa história aí, desde o tempo de prefeitos passados, nós estamos com esse problema. Obrigado. Por favor, Paulinho, vem aqui à frente. Por favor, cadastra lá. Aqui para poder... Eu queria aproveitar... Bom dia, Paulo Sincovar. Queria aproveitar a deixa do meu xará Paulo, que acabou de sair, e a proposta do Marcelo e do Dr. Newton, que a gente realize realmente um cronograma de entrega dessa obra. Acho que Ribeirão Preto tem aniversário, tem dia do comerciante, tem aniversário da Associação Comercial. Datas, a gente não é difícil de achar. Vamos tentar, acho que foi muito interessante a sua proposta, Marcelo, fiquei muito contente. Maurício, desculpa. É fácil confundir os dois irmãos. Eu espero que o Dr. Newton foi muito cortês de vir até aqui, explicar da forma como ele explicou. Então, a gente está muito contente de estar aqui hoje. Eu acho que esse é um dia histórico, tá? De retomada da obra do calçadão, de finalizar o calçadão. Então, vamos fixar uma data. A minha sugestão é essa. Vamos fixar uma data para a inauguração do calçadão. Seja no Natal, seja no 7 de setembro, em agosto. Vamos fixar. Fica para vocês decidirem, vocês conversam entre vocês. Se precisar uma força-tarefa das entidades para colaborar com a limpeza, as entidades com certeza vão colaborar, tá ok? Então estamos à disposição, tá ok? É isso. Bom, obrigada. Por favor. Só... eu só gostaria de retomar, enquanto o senhor vem aqui, eu só gostaria de retomar, só um minutinho só, nós havíamos deliberado, até foi lá no plenário, nossa reunião que aconteceu no plenário, que nós iríamos montar uma força-tarefa e fazer um texto base e discutir item por item um dia, passar o tempo que fosse necessário, discutir item por item a regulamentação do calçadão. Na outra reunião, nós chamamos o Lanchotte e ele disse que o texto já estava pronto e que ele iria mandar aqui para a Câmara. Então, nós entendemos que não haveria necessidade de fazer um trabalho duplicado, né? Mas, diante disso, né, nós vamos agora retomar a proposta inicial que foi feita e no sentido de montar esse grupo, essa força-tarefa, os vereadores, a MEC, a CI, o Sincovarp e a Prefeitura designar quem ela julgar necessário, porque esse prazo, na verdade, foi estipulado pela Prefeitura. Só que, diante de tantos atrasos, né, tanta procrastinação, eu acho que esse que é o problema, nós vamos retomar esse processo, trazer, né, esse processo de volta aqui para a Comissão Especial de Estudos, para que a gente possa, assim que o cronograma chegar, a entrega, a impermeabilização e a limpeza, a gente já tenha minimamente, ainda que no decorrer do cotidiano, da vida do calçadão, algumas adequações, mudanças vão ser feitas, mas o básico do básico, em termos de regulamentação, a gente já propôs ainda no segundo semestre, com certeza essa Câmara se compromete a finalizar o ano com o calçadão já regulamentado. Com certeza, eu acho que essa é a nossa posição. Requeriria também, porque essa comissão a gente meio que herdou, né, da outra, a gente está reassumindo, e parabenizar pela coragem e da vereadora Gláucia, mais uma vez, de querer ficar à frente desse assunto. Acho que a gente teria que mudar o título da Comissão Especial de Estudos, ampliando, porque aqui trata só da reforma. Vamos ampliar, não sei se precisa de um novo resolução ou só um adendo, mas que essa comissão já ficasse responsável também pela regulamentação, Glaucio.
Porque senão amanhã a gente começa a falar só de regulamentação aqui e não é o objeto da Comissão Especial de Estudos, tá bom? E, Gasparini, e dos dois lados, tanto o prazo deles como o de vocês também. Bom, Álvaro, da Associação Comercial, Superintendência da Distrital Centro. O que eu queria dizer é exatamente em cima disso que foi falado pelos dois vereadores, pela vereadora Glaucia e pelo vereador Gasparini. Nós hoje, acho que o motivo dessa comissão, dessa audiência de hoje, é a entrega do calçadão. Me parece que já chegamos a um consenso aqui e que esse cronograma vai chegar. Então, o objetivo da reunião de hoje acho que já foi fechado. Qual que é o segundo plano? A regulamentação do calçadão. Isso eu queria pedir aos senhores vereadores, a maior urgência no trato disso. Porque eu acho que passa por essa regulamentação a solução, talvez, não digo de todos, mas da maioria dos problemas que a gente enxerga no calçadão hoje. Todos os problemas que nós temos, todas as demandas que caem de moradores e de associados da associação comercial sobre o calçadão, passa pela falta de regulamentação. Então, eu queria pedir, essa manifestação minha é no sentido de fazer um pedido a vocês que deem a maior agilidade possível para que essa regulamentação seja votada e seja aplicada. Certo? E gostaria que nessa comissão fizesse parte, além do que já foi citado aqui, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal. E a fiscalização geral junto. Porque para em conjunto não haja não, isso faz parte da Guarda, isso faz parte da Polícia, isso faz parte da fiscalização geral. Todos em consenso tomem essa decisão. Programem a lei, né? Não sei se o termo correto é esse, mas programem para que seja essa regulamentação. Tá bom? Muito obrigado. Hoje nós vamos ter à tarde, pessoal, não sei se todo mundo está sabendo, vereadores principalmente, que nós dependemos da política, infelizmente, sem política não anda, vai ter uma reunião hoje à tarde muito importante sobre morador de rua, que Ribeirão Preto, viu, meu amigo? Eles pegam os outros prefeitos, lota de morador de rua e mandam para Ribeirão, que aqui tudo pode e nada pode. Então é muito importante, vereadores, que são aí lutadores, que nós conhecemos vocês, nós não temos tanta intimidade, que estão chegando gente agora, que participe hoje à tarde, porque nós estamos infestados de morador de rua em Ribeirão Preto. Só para retomar, na verdade, Marcos, essa reunião até foi provocada pela Câmara. Nós fizemos uma audiência pública aqui na Câmara, há cerca de 2 semanas, e nós cobramos tanto da Secretaria da Saúde como da Assistência Social qual é a política de atenção ao morador de rua. Então, hoje, na Prefeitura, vão estar presentes todos os serviços que trabalham, ONGs, igrejas, vereadores também vão estar presentes lá. Então, também a Câmara está empenhada nesse sentido. Eu gostaria muito de agradecer a presença do Sr. Newton, do Abranches, explicar, né, assim, acho que vocês conseguem entender por que todo esse alvoroço, porque às vezes há uma exasperação nas palavras, porque realmente nós somos apaixonados pela cidade. Essa situação ficou, nos tocou muito, né, nos toca ainda muito com relação a obra do calçadão, né? Pedir desculpa pelos exageros, mas a nossa função aqui é dar voz, de fato, para todos, né? O vereador ele é um mero representante, a gente tem que dar voz para os implicados diretamente na questão. Então, agradecer muito a sua disponibilidade de estar conosco aqui nesta manhã, e nós vamos aguardar, então, o envio da documentação solicitada. E agradeço a presença de todos, eu declaro... E nós vamos... e os vereadores vão deliberar agora com relação... Mas como já está passado o horário do almoço, eu já libero vocês, tá? Muito obrigada.